Olá, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo com a gente. Essa aí? Hoje a gente vai se aventurar por um tema um pouco, sei lá, deixa um pouco intrigada, a ira divina. Hum. Afinal, como é que a gente concilia essa ideia de um Deus de amor com um Deus que, sei lá, que se ira? Sei. Parece que a gente tem, tipo, duas versões de Deus, sabe? Hum. Uma no Antigo Testamento, mais severa. Isso. E outra no Novo Testamento, só amor e compaixão. Uhum. É como se ele tivesse, sei lá, mudado de ideia no meio do caminho. Essa ideia de um Deus, vamos dizer, bipolar, é bem comum. Mas a verdade é que a ira divina é muito mais complexa do que a gente imagina. Uhum. As escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostram pra gente um Deus único, com caráter consistente. Yeah. O problema é que muitas vezes a gente interpreta a ira de Deus como se fosse uma explosão de raiva humana, Sei. sabe? Descontrolada, irracional. Entendi. Então a gente precisa, tipo, desconstruir essa imagem de um Deus raivoso, Yes. vingativo, né? Yeah. Mas por onde a gente começa? Boa pergunta. Como entender a ira divina sem cair nessa armadilha da raiva humana? Um bom ponto de partida é entender que a ira de Deus, Ah. diferente da nossa, nunca é motivada por egoísmo, por vingança pessoal. Certo. A ira divina é sempre uma resposta justa à injustiça, ao pecado. Sim. Aquilo que afasta o ser humano de Deus e do caminho do bem é como a reação de um pai amoroso, que disciplina o filho. Não por prazer em punir, mas por querer o seu bem, por desejar que ele cresça e amadureça. Interessante essa analogia do pai, né? Faz a gente pensar que a ira de Deus pode ser, na verdade, uma expressão do seu amor, Isso. da sua preocupação com a gente. Exatamente. Mas, mesma coisa, como essa ideia de ira divina se encaixa com a imagem de Jesus? Afinal, ele sempre foi retratado como a personificação do amor, da compaixão, né? E é exatamente isso que torna a figura de Jesus tão fascinante. Ele é a prova viva de que a ira divina e o amor divino não são excludentes, mas sim falsos de uma mesma moeda. Interessante. Lembra do episódio em que Jesus expulsa os vendilhões do templo? Sim, lembra? Aquela cena impactante, né? Jesus cheio de indignação, derrubando mesas, expulsando todo mundo. Eu me lembro de ter ficado, tipo, surpresa quando eu li esse trecho pela primeira vez. Falei, cara, sai! O Jesus paz e amor tendo um ataque de fúria. Pois é. Mas perceba que a ira de Jesus não é gratuita. Não é uma explosão de raiva descontrolada. É uma ira direcionada. Sim. Contra a hipocrisia, contra a exploração da fé, contra tudo que profanava a santidade do templo. É a santa ira, como alguns teólogos chamam. Sei. Uma ira que nasce do amor à justiça, do zelo pela casa do Pai. Faz sentido? A ira de Jesus, nesse caso, era motivada por um bem maior. Isso. Por um desejo de purificar o templo e restaurar a verdadeira adoração. É como se ele estivesse dizendo, a casa do meu pai não é um mercado, aqui é lugar de oração, de encontro com Deus. Exatamente. E esse episódio nos mostra que a ira divina, quando manifestada de forma justa, pode ser um poderoso instrumento de transformação, um chamado à mudança, a correção de rumos. Mas e a gente? Como lidar com essa santa ira no nosso dia a dia? Como saber se a nossa indignação é justa ou se é só raiva disfarçada? Boa pergunta. É aí que entra a importância do autoconhecimento, do discernimento. A gente precisa se perguntar qual é a motivação da minha ira. O que me indigna? É a injustiça, a opressão, a mentira, ou a meu ego ferido, a minha vontade contrariada. É preciso ter cuidado para não usar a justiça divina como desculpa para descarregar nossas frustrações. É verdade. E ressentimentos nos outros. É muito fácil a gente se enganar, né? Achar que está defendendo uma causa nobre quando, na verdade, está só alimentando o nosso próprio ego. Isso. A gente precisa ter muita humildade para reconhecer a diferença entre a ira justa e a raiva egoísta. Com certeza. E para isso a gente precisa se aproximar de Deus, conhecer a sua palavra, buscar entender os seus caminhos. Quanto mais a gente se aproxima dele, mas a gente consegue discernir o que é bom, justo e agradável aos seus olhos. A Bíblia está repleta de exemplos da ira de Deus. Sim. Mas também da sua misericórdia, da sua paciência, do seu amor incondicional. Falando em paciência,
Me lembrei de um ponto que a gente não pode deixar de fora. A Bíblia diz que Deus é paciente, né? Ele espera o nosso arrependimento. Que nos dá tempo para mudar de caminho. Mas até que ponto vai essa paciência? Será que existe um limite para a tolerância divina? Essa é uma pergunta que intriga teólogos há séculos. A Bíblia nos mostra que Deus é misericordioso, lento para a ira e rico em amor, mas que também nos alerta sobre as consequências da persistência no erro. Jeremias, por exemplo, fala sobre a medida da iniquidade de um povo se completar. Um ponto de ruptura em que a justiça divina se manifesta. Então, a paciência de Deus, por maior que seja, não é infinita. Quer dizer que existe um limite para a graça. Um ponto em que a justiça precisa prevalecer. Exatamente. A Bíblia nos ensina que Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, estabelece limites. A sua paciência não é um cheque em branco. Para que a gente continue pecando impunemente, ele nos concede tempo para nos arrependermos, para mudarmos de rumo, mas se insistimos no erro, a sua justiça, por mais difícil que seja para nós, precisa se manifestar. E essa justiça, como a gente pode entendê-la, é simplesmente um castigo, uma vingança divina. Ou será que existe algo mais profundo por trás da justiça de Deus? Aí é que está a chave para entender a ira divina. A justiça de Deus nunca é vingativa. Nunca é motivada por um desejo de causar sofrimento. A justiça de Deus é, em última instância, uma expressão do seu amor, do seu desejo de nos purificar, de nos livrar do mal que nos corrompe e nos afasta dele. Então, a justiça de Deus, por mais severa que possa parecer, é, no fundo, um ato de misericórdia. É uma ótima analogia. É como um remédio amargo que a gente precisa tomar para sarar de uma doença grave. Assim como um médico corta um membro gangrenado para salvar o corpo. Nossa. Deus, em sua justiça, pode permitir que a gente passe por momentos difíceis, por provações, para nos purificar, para nos libertar daquilo que nos aprisiona e nos impede de viver em plenitude. A justiça de Deus, por mais dolorosa que possa ser, visa a nossa restauração, a nossa cura, a nossa reconciliação com Ele. Nossa, essa conversa está me fazendo repensar tudo que eu pensava sobre a ira divina. Que bom. É como se a gente estivesse, tipo, tirando camadas de tinta de um quadro antigo e, aos poucos, revelando a beleza da obra original. É isso mesmo. A ira divina. Quando compreendida à luz do amor e da justiça de Deus, deixa de ser um monstro amedrontador e se torna um instrumento de cura, de libertação, de transformação. É um convite a se aprofundar no mistério do amor de Deus. Um amor que é capaz de se indignar com o mal, de nos corrigir, de nos purificar, mas que jamais desiste de nós. Realmente, a gente está começando a desvendar um lado da ira divina que eu, particularmente, nunca tinha parado para analisar. Legal. Mas ainda tenho muitas perguntas, muitas dúvidas. É natural que a gente tenha dúvidas, né? Esse é um tema complexo, que exige de nós um mergulho profundo nas escrituras, na história, na teologia. E essa busca, essa inquietação, é fundamental para que a gente possa compreender de forma mais plena a grandeza e a profundidade do amor de Deus. Um amor que se manifesta em todas as suas ações, inclusive na sua ira. É verdade. É isso aí. É isso aí. E essa busca pela compreensão do amor de Deus, sabe? Me leva a pensar em como a gente, às vezes, tem uma visão distorcida da sua justiça. Ficamos presos à ideia de punição, de castigo, de vingança. É verdade. A gente tende a associar a justiça com punição, né? Mas pensando bem, a justiça humana também tem esse lado de restauração. Isso. De reparação. Quando alguém comete um crime, por exemplo. A justiça busca não só punir o culpado, mas também reparar o dano causado à vítima, restaurar o equilíbrio social. Exatamente. E com a justiça divina não é diferente. A Bíblia nos mostra que Deus, em sua justiça, busca restaurar o que foi quebrado pelo pecado, reconduzir a humanidade ao caminho do bem, refazer a comunhão entre o Criador e a criatura. Mas como a gente pode ter certeza de que a justiça de Deus é realmente restauradora e não apenas punitiva? Afinal, a Bíblia também fala sobre o juízo final, sobre o inferno.
Sim. Sobre a condenação eterna. Sim, a Bíblia fala sobre o juízo, sobre as consequências do pecado. Mas é importante lembrar que Deus, em sua infinita misericórdia, Sim. sempre nos oferece a oportunidade de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. A condenação eterna não é um decreto arbitrário de Deus, mas sim a consequência natural da rejeição persistente ao seu amor. Sim. Da escolha deliberada pelo caminho do mal. Entendi. É como se Deus nos dissesse: olha, eu te amo, te quero perto de mim, mas te dou a liberdade de escolher o seu caminho. Se você escolher o caminho do bem, terá a vida eterna, mas se escolher o caminho do mal, terá que arcar com as consequências dessa escolha. Perfeito. Deus nos ama e deseja que todos se salvem, mas Ele respeita a nossa liberdade. A condenação eterna não é um capricho de Deus, mas sim o resultado da nossa própria escolha. Mas me diz uma coisa, se a justiça de Deus visa a restauração, por que Ele permite que tantas injustiças aconteçam no mundo? Por que pessoas inocentes sofrem? Por que o mal parece triunfar tantas vezes? Essas são perguntas que nos acompanham desde o início da humanidade. E a verdade é que não temos todas as respostas. Sei. A Bíblia nos ensina que vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado, e que o sofrimento faz parte da nossa realidade. Mas Deus, em sua infinita bondade, não nos abandona em meio ao sofrimento. Ele está presente, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando esperança. A gente precisa se lembrar que, por mais difícil que seja a nossa situação, Deus está conosco, sofrendo conosco, nos sustentando com a sua graça. Mas como a gente pode conciliar essa ideia de um Deus que sofre conosco com a ideia de um Deus que é todo-poderoso? Se ele é todo-poderoso, por que não impede o sofrimento? Por que não acaba com o mal de uma vez por todas? Aí é que está o mistério da fé. Deus, em sua onipotência, poderia ter criado um mundo perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem maldade, mas Ele escolheu nos dar a liberdade, a capacidade de amar, de escolher, de construir o nosso próprio destino. E essa liberdade, infelizmente, vem acompanhada da possibilidade de errar, de pecar, de causar sofrimento a nós mesmos e aos outros. Então o sofrimento, de certa forma, é uma consequência da nossa liberdade. Se não tivéssemos a liberdade de escolher, não haveria sofrimento, mas também não haveria amor, não haveria beleza. Não haveria a possibilidade de construir algo grandioso. Exatamente. Deus, em seu amor infinito, preferiu correr o risco do sofrimento, do mal, da injustiça, para nos dar a possibilidade de experimentar o amor verdadeiro. A alegria autêntica, a beleza da criação. Ele nos deu a liberdade e, com ela, a responsabilidade de construir um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Mas como a gente pode contribuir para a construção desse mundo melhor? Se a gente mesmo é imperfeito, se a gente carrega dentro de si a semente do egoísmo, da violência, da maldade. Aí é que entra a graça de Deus. O seu amor incondicional que nos transforma, nos purifica, nos capacita a amar e a perdoar. Quando nos abrimos para a ação do Espírito Santo em nossas vidas, recebemos a força para vencer o mal, para praticar o bem, para construir um mundo mais justo e mais humano. Nossa. Essa conversa está me dando uma nova perspectiva sobre a justiça divina, sobre o sofrimento, sobre o papel da liberdade na nossa vida. Que bom. Mas ainda me sinto um pouco perdida, sabe? Como colocar tudo isso em prática? Como viver em um mundo tão cheio de injustiças, de sofrimento, sem perder a esperança, sem cair no desespero? A chave está no amor. O amor é a força que nos impulsiona a lutar por um mundo melhor. A perdoar as ofensas, a estender a mão ao próximo. O amor é a essência do Evangelho, a mensagem central da Boa Nova que Jesus nos trouxe. E é o amor que nos dará a força para enfrentar os desafios da vida, para superar as dificuldades, para construir um futuro mais justo e fraterno. E esse amor, sabe, me faz pensar na ira divina. A gente precisa entender que a ira de Deus não é oposta ao seu amor, mas sim uma expressão dele. É como a dor que a gente sente quando vê, sei lá, alguém que a gente ama se machucando, destruindo. É como se a ira de Deus fosse tipo um grito de alerta, um sinal de que algo está errado, de que a gente precisa mudar de rumo. Mas como é que a gente pode ter certeza de que essa ira é realmente motivada pelo amor e não pelo desejo de vingança? A resposta está na cruz.
Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Jesus, na cruz, assumiu sobre si a ira divina e o peso do pecado de toda a humanidade para nos reconciliar com o Pai. Sei. Se a ira de Deus fosse vingativa, ele jamais teria permitido que o seu filho sofresse daquela forma. Nossa, é verdade. A cruz é a prova definitiva de que Deus não quer nos destruir, mas sim nos salvar. Sim. Ele nos oferece a salvação. Sim. Perdão, a vida eterna. Mas será que essa oferta tá disponível para todos? Mesmo para aqueles que cometeram, sei lá, erros graves, que causaram muito sofrimento. A graça de Deus é infinita. É. O seu amor não tem limites. A Bíblia nos ensina que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador Recebe o perdão e a vida eterna. Não importa quão grave tenha sido o nosso erro. O amor de Deus sempre é maior. Que mensagem libertadora. Saber que existe uma segunda chance. Que o amor de Deus é capaz de perdoar qualquer pecado. Nos enche de esperança. É isso aí. Mas me diz uma coisa, como é que a gente pode viver essa graça no dia a dia? Como colocar em prática esse amor que perdoa, que transforma, que reconcilia? Começando por nós mesmos, precisamos nos perdoar, aceitar as nossas falhas, reconhecer a nossa humanidade. Só quando a gente se ama e se aceita como a gente é, Sim. somos capazes de amar e perdoar o próximo. É verdade, a gente só consegue dar aquilo que tem, né? Se a gente não tem amor próprio, se a gente não se perdoa, como é que a gente pode amar e perdoar do outro? Exatamente. O amor começa em nós e quando a gente se abre para o amor de Deus, quando a gente experimenta a sua graça, A gente passa a ver o mundo com outros olhos. Sim. A gente passa a enxergar o próximo não como um inimigo, mas como um irmão. Alguém que também precisa de amor, de compreensão, Sim. de perdão. nossa, essa conversa foi um verdadeiro bálsamo para a alma. Me sinto renovada, sabe? Com uma nova perspectiva sobre a ira divina, sobre o amor de Deus, Legal. sobre o sentido da vida. Mas, confesso que ainda tenho muitas dúvidas, muitas perguntas. Normal. Acho que esse é um tema que a gente nunca vai esgotar, né? Com certeza, o mistério do amor de Deus é inesgotável. Quanto mais a gente busca, mais a gente se aprofunda. Mas a gente descobre novas nuances, novas belezas. É verdade. E essa busca, essa série de conhecimento, Sim. é o que nos mantém vivos. É o que nos impulsiona a crescer, a evoluir, Sim. a nos aproximar cada vez mais de Deus. Isso aí. E você, o que achou da nossa conversa de hoje? Deixa aqui nos comentários as suas reflexões, as suas dúvidas, as suas experiências. Isso aí. E se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos. É isso aí. A gente se vê no próximo Mergulho Profundo. Até a próxima.